vai dar início à aula, mas vamos orar pedindo a bênção, a graça de Deus para esse momento de aula, né? Ok. Alguém gostaria de orar? Ah, sim, Daiane está entrando também. Muito bem. Alguém gostaria de voluntariamente orar? Pode ligar o seu microfone e começar a orar. Deus amado, Deus querido, Pai celeste, louvamos e agradecemos o teu nome por tua graça, amor e misericórdia Amém, para Senhor. conosco, ó Deus. Graças a Deus. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que a tua graça, Senhor, e tua sabedoria se faça presente aqui nesta aula. Que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Possamos aprender mais de ti, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para passar a mensagem do Evangelho. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Nossa aula de sexta-feira passada, nós trabalhamos um tipo de sermão, que é o sermão temático. Esse sermão, ele também pode ser chamado de sermão tópico, certo? Ele é chamado de sermão temático porque ele não começa com um texto propriamente dito, mas ele começa com um tema. E esse tema ele é desenvolvido através de algumas divisões. Porém, cada divisão dessa a gente viu que precisa ter uma fundamentação, uma referência bíblica para fundamentar o que ali eu estou afirmando. Então, o sermão temático, ele serve muito. Por exemplo, eu não gosto muito de pregar sermão temático, mas eu sei que o sermão temático ele é muito útil quando você quer trabalhar determinados temas ou doutrinas ou temas gerais na vida da igreja, né? Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Aquele velho problema de sempre. Para você está aparecendo, não? Ele é ampliado, não, só normal. Só o slide PowerPoint mesmo. Tá ampliado. E agora? Mesma coisa? Mesma coisa. Faz do mesmo jeito. Agora vai. Muito bem. Agora foi, né? Sim. Agora vai. Então, ok, gente. Um sermão temático, ele serve muito quando você quer trabalhar sermões que eu chamo de doutrinário, né? Então, quando você quer trabalhar sermão do tipo, você quer abordar a doutrina do pecado. Então, a doutrina do pecado, você não tem apenas um texto bíblico onde você pode falar tudo sobre o pecado. Mas aí o pecado é um tema bíblico, então você pode usar esse tema e desenvolver ao longo da Bíblia. Por exemplo, se você fosse tratar com a igreja essa doutrina, a doutrina do pecado, era o seu tema, por onde você começaria? Vamos lá, vamos botar aqui para pensar. Lembrem que a ordem das divisões do sermão precisa ter uma ordem
uma sequência lógica e cronológica, certo? Se é para ter uma sequência lógica e cronológica, e você vai tratar da doutrina do pecado, qual seria o primeiro tópico que você ia abordar sobre o pecado? A origem do pecado. A origem do pecado. Se você vai abordar a origem do pecado, por onde você ia começar? Gênesis. A origem do pecado na Terra, neste mundo, foi Gênesis. Mas antes de entrar na raça humana, o pecado já existia? Sim, Satanás pecou. Isso. Então, a origem Contra do Deus. pecado, você teria que começar com a rebelião de Satanás, onde o orgulho, a soberba invade o seu coração e ele toma a postura do levantar-se contra, do rebelar-se, do querer a posição de Deus. E, obviamente, você desceria para trabalhar a origem do pecado na raça humana, que é a entrada ali em Gênesis 3. Alguém lembra de outro texto mais que fala da entrada do pecado no mundo? Vamos lá. Além de Gênesis 3. Vamos tentar construir juntos aqui. O que está escrito em... Oi? Eu ia dizer assim, minha memória não é muito boa para endereço, digamos assim. Mas tem no Novo Testamento um texto que fala que por um homem o pecado entrou e por um homem ele também é eliminado, digamos assim. Assim como por um homem entrou o Deve pecado que no seja em mundo. Romanos. Romanos 5, se não me engano, capítulo. Romanos 5:12, exatamente. Então, ali é outro texto que você pode usar sobre a origem do pecado. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá certo? Então, você tem como tratar disso. Então, a origem do pecado. Depois que você tratasse da origem do pecado, o que você poderia falar sobre pecado, desenvolvendo esse tema pecado, além da origem? O salário do pecado. E o que é salário do pecado? Uma palavra assim para sermão. A morte. Consequência? Opa, consequência. Mas se você falou da origem, antes de você falar da consequência, não tem outra coisa que você tinha que falar antes, não? Como se manifesta o pecado em Gálatas? Não. Por exemplo, a natureza do pecado. O que é pecado? Como é que você vai falar de pecado? Você falou da origem do pecado, mas o que é pecado? Então, a natureza do pecado é quando você vai tratar o que é o pecado em si. Então, toda desobediência à lei de Deus, é você ultrapassar um limite que Deus estabeleceu. Então, você tem na própria carta de João uma definição que diz que pecado é transgressão da lei de Deus. Então, se você fala da origem, você tem que falar da natureza, que é o que é o pecado. Certo? Aí depois, aí vem, Bárbara, o que você falou, vem as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado que a gente pode alistar aqui? Vamos lá, me ajudem. A principal é a separação de Deus, né? A separação de Deus. Qual texto eu tenho para dizer que o pecado trouxe como consequência a separação de Deus? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora não me pergunta a referência. Isso está em Romanos 3:23. Mas você vai ter o próprio Gênesis, quando fala ali que quando Adão e Eva pecaram, que ele ouviu a voz de Deus no jardim, ele se escondeu porque teve medo e ele estava nu. Ali você já tem essa separação. Aí seja separação de Deus, aí depois a vergonha, né? Ali no Gênesis Vergonha, o medo, que ele disse que sentiu medo. Isso. O que mais? Que ali você tem em Gênesis, que é consequência do pecado, além da separação, A da condenação ao vergonha. inferno. Oi? A condenação ao inferno. Veja, Bárbara, você já está jogando o que seria a última coisa.
Porque lembre que a sequência é lógica e cronológica. Condenação no inferno já é a última coisa da consequência do pecado, certo? Mas você ainda tem a entrada do sofrimento na raça humana, dores, o trabalhar duro para sobreviver, entendeu? A quebra do relacionamento com o ser humano, porque Adão já jogou a culpa em Eva, Eva jogou a culpa na serpente, aí Jogar a culpa no outro. Caim e Abel já começou a brigar e aí um matou o outro. Então, houve uma quebra no relacionamento entre os seres humanos. O que mais temos como consequência do pecado? Aí vem a principal, que é a morte, certo? A morte, você tem a morte física, que é a morte do corpo, você tem a morte espiritual, que a gente acabou de falar, a separação de Deus, e aí, Bárbara, vem por último a morte eterna, que é a condenação. Então, veja, quando você começa a pensar um tema, você pega a palavra pecado, você já tem aí, olha o esboço, você já tem o quê? A origem do pecado, você já tem a natureza do pecado, que é o quê? O que é pecado, né? Você tem as consequências do pecado, mas falta um quarto ponto aí para a gente fechar. O que seria? Vamos Como lá? se livrar do pecado? Opa, origem do pecado, natureza do pecado, que é a origem, ou que é o sentido, consequências do pecado e a solução para o pecado. Ok? Ô, pastor, Hum, assim, eu vou perguntar, eu sei que pode ser meio tola a minha pergunta, mas mas pode tentar. digamos que um sermão seria basicamente uma tese onde você apresenta uma problemática e no final você traz o Salvador como a solução. Esse que Independente da nós, situação, você traz Jesus para o centro da pregação. na verdade, toda pregação tem que trazer Jesus, né? Senão fica um sermão meio capenga. Mas Mas eu estou veja, dizendo assim, seria tipo uma tese? eu vou usar o seguinte: todo sermão é como se você escrevesse uma monografia pequena. Apoio, pastor, acho que foi por isso que eu reprovei. Porque o sermão ele tem um tema e ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. Todo sermão, certo? E esse sermão ele tem que ter uma sequência lógica, uma sequência cronológica. Você vai desenvolvendo, certo? Ô, Bárbara, mas não é por nada não, mas tu escuta a gente pregando toda semana e tu observou que a gente faz mais ou menos esse negócio assim de um tema, uma Não, pastor, que eu sequência. fico envolvida com a mensagem, eu não fico vendo essa parte estrutural, Não, não. não, mas a parte estrutural, quando você escuta um pregador sempre usando da mesma forma, a mesma estrutura, isso você vai percebendo que está havendo um desenvolvimento de um tema ali, né não, Sheila? Todo domingo está lá de manhã escutando. Acho que eu estava aqui pensando também. O pessoal falando, né, estava fazendo, que depois que a gente faz teologia, principalmente nessa matéria, você não consegue ficar prestando atenção a, como é que se diz? Lá que você fica olhando se o pastor está pregando na ordem certa, tá entendendo? Eu consigo entender quando está um pouco fora da ordem, que eu acho o senhor pregando excelente, eu vejo que está tudo ali na ordem, o senhor. Já os outros eu já não consigo, eu também por isso que eu reprovei, viu? Eu não consigo, eu não consigo ver a ordem. Já o senhor lá pregando, eu consigo bem direitinho, entendeu? Então, só sou boa com o senhor. Então, ia estar difícil para mim. Me ensina aí, Tá viu? difícil para mim. Mas veja, o sermão ele requer um pouco de trabalho para organizar, certo? Alguns pregadores eles não têm esse trabalho, eles não se dão a esse trabalho. Aí o que acontece? Você tem uma mensagem solta, uma mensagem assim como várias declarações que são verdadeiras, que são corretas, não é nenhuma heresia. Porém, como são verdades soltas, o sermão não tem uma linha de raciocínio. Mas, por exemplo, se você pegar o que a gente acabou de ver agora, pecado, e você fizer essa sequência que a gente está vendo aqui, a origem do pecado, a natureza do pecado, as consequências do pecado e a solução para o pecado, você vai ver que, para você que está pregando, é muito bom porque você está seguindo uma ordem
E para quem está te ouvindo, melhor ainda, porque está entendendo o teu raciocínio, onde você quer chegar, certo? Então, cadê a pergunta de Bárbara? É como se fosse, Bárbara, uma tese. Você, na verdade, um sermão, você está provando uma tese. Por exemplo, quando os apóstolos Paulo, Barnabé e outros chegavam nas sinagogas, qual era a tese que eles queriam provar para os judeus? Alguém lembra qual era a tese? Jesus Cristo como sendo o Messias. Pronto, essa era a tese. Está vendo que você está ligada? Pegar as pregações de Paulo nas sinagogas, a tese central era provar que Jesus de Nazaré era o Cristo prometido. Tá? Provando essa tese. Entendeu a questão? Quando você pega o sermão deles mais geral, ele está apresentando a pessoa de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e convoca ao arrependimento para perdão de pecados. Então, o sermão ele tem o quê? Uma sequência, ele tem uma lógica no seu desenvolvimento. Basta você olhar os sermões que os apóstolos pregaram. Eles têm uma linha de raciocínio. Pastor, para quem nunca desenvolveu uma tese, é como uma redação, né? Tem uma introdução, desenvolvimento, Isso. Tem que ter uma conclusão. Exatamente. É Simplificando. aquela coisa, o Enem te dá o Enem te dá um tema, você introduz, você desenvolve, você chega numa conclusão. O sermão, se você fosse observar, você vai ver que essa é a ideia. Você tem um tema e você desenvolve biblicamente aquele tema, tá certo? Então, aqui é só um modelo, é só um exemplo para a gente pensar o seguinte, que o sermão temático, ele tem uma utilidade. Quem me escuta pregando na igreja, raramente vai me ouvir pregando um sermão temático, certo? Eu prego, no geral, sermão expositivo. Eu pego um texto e faço a exposição do texto. Mas o sermão temático ele tem a sua utilidade, especialmente quando você quer doutrinar a igreja dentro de alguns temas. Então, eu coloquei aqui pecado, mas você pode trabalhar com a igreja santificação, você pode trabalhar com a igreja redenção, justificação. Tem vários temas que você pode trabalhar na questão do doutrinar a igreja. Diga aí, Pastor, Silvana. pode se utilizar também na questão, por exemplo, de você elaborar, eu sei que não tem, elaborar estudo bíblico é muito mais, né? Mas se você tiver uma noção de um sermão bem elaborado, você consegue elaborar um estudo bíblico com mais facilidade. Sim, Nesse com caso, aí certeza. se aplicaria o temático As mesmas mesmo. o pessoal que está no discipulado, né? As Isso. primeiras lições. Por exemplo, se você pegar nossas revistas de escola bíblica, é quase um sermão temático. Entendeu? As revistas elas trazem um tema e trazem um desenvolvimento daquele tema. Ok? Mas vamos lá. Possibilita, quando você usa o sermão temático, ele possibilita, por exemplo, o desenvolvimento de uma série de mensagens sobre um assunto. Por exemplo, as igrejas evangélicas substituíram o mês mariano da Igreja Católica pelo mês da família. Já prestaram atenção nisso, não? Qual é o mês mariano na Igreja Católica? Maio. Maio. Qual é o mês que geralmente as igrejas trabalham o tema família? Maio também, as igrejas evangélicas. Substituir o mês mariano pelo mês da família. Eu acho muito melhor do que o mês mariano. Mas veja, vamos dizer que na sua igreja, no mês de maio, você quer abordar o tema o lar cristão. A pergunta é, você tem um texto só que fale sobre o lar cristão? Não. Você não tem, exatamente. Agora, você pode. O fundamento do lar cristão. Aqui seriam temas. O relacionamento da esposa com o marido e com Cristo.
Tem isso na Bíblia? Tem. Então, você pode desenvolver um estudo bíblico onde você aborda esse relacionamento, certo? Você pode trabalhar a responsabilidade do marido com a esposa e com Cristo. Ok? Você pode trabalhar privilégios da paternidade. Tudo isso dentro do assunto lar cristão, certo? O que mais? Você pode trabalhar disciplina no lar. Eu tenho como trabalhar isso de acordo com a Bíblia? Tem textos que vai tratar da disciplina no lar ou não tem? Tem vários. Tem. Agora, essa parte dos privilégios da paternidade, Ah, eu luto, acho, na minha cabeça, um texto que casa com esse negócio aí. privilégio da paternidade? Sim, Primeiro privilégio, quem deu ao homem esse privilégio da paternidade? Filho é herança de quem? do Senhor. Ô, pastor, mas veja, o senhor notou a minha dificuldade em que é? Em achar privilégio da paternidade. Não, assim, em achar O um texto. texto que case com aquela determinada coisa. Aham, certo. Mas veja, a ideia aqui é só um exemplo para mostrar, você pode criar o que você desejar abordar dentro da igreja. Mas aqui, por exemplo, você pode colocar assim, eu quero trabalhar com os jovens o tema santidade. É um tema geral. Aí você pode colocar santidade no trabalho, santidade no namoro, santidade no casamento, santidade na igreja. Você pode botar santidade em vários locais e aí você vai ter como desenvolver isso tranquilamente. Você tem um tema geral e você vai abordar de forma mais específica com a igreja, certo? No meu caso, hoje eu estou abordando princípios para adoração cristã em Apocalipse. Então, esse é um tema que eu estou desenvolvendo com a igreja. O assunto geral que, na verdade, eu estou trabalhando é adoração. Só que eu afunilei, onde eu estou desenvolvendo a adoração especificamente no livro de Apocalipse. E aí eu estou dando o quê? Uma sequência, certo? Mas, por exemplo, você pode jogar na igreja o tema a pessoa e o ministério de Cristo em Mateus. Aí você pega o Evangelho de Mateus e faz um desenvolvimento desse tema, apresentando a pessoa de Jesus e o ministério dele descrito no livro de Mateus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tipo, o discipulado cristão segundo Marcos. Então, você vai trabalhar o tema discipulado no Evangelho de Marcos. Então, o sermão temático, ele tem essa utilidade de você poder dar uma série de mensagens sobre um determinado assunto. E, gente, sem puxar brasa para minha sardinha, quando você trabalha série de mensagens na igreja, é bom para você, porque você não vai ficar naquela pressão. Chega no sábado, você fica pensando, meu Deus, o que é que eu vou pregar domingo? Você já sabe, você está dando uma série, você está dando uma sequência. Outra, a igreja, ela sabe para onde você está conduzindo. O que você quer direcionar na igreja que você lidera. Então, aí você trabalha a questão da série. Agora, obviamente, se você vai pregar ao ar livre, são cultos evangelísticos, onde o alvo é ganhar pessoas para Jesus, aí você não vai trabalhar a série, né? Porque aí é uma outra história. Você está trabalhando a questão de apresentar o evangelho para pessoas não cristãs. É diferente, certo? Mas o sermão temático tem essa grande utilidade. Joia? Muito bem, vou passar para o próximo, e aí vocês, quem tiver alguma pergunta sobre sermão temático, essa é a hora de tirar suas dúvidas.
O silêncio diz que... Pastor, Sim. isso quer dizer que eu posso correr a Bíblia inteira, desde que o tema que eu escolhi ele esteja em ordem cronológica e eu possa direcionar a minha fala, ou indo ou voltando, mas sendo dentro de uma cronologia. Isso, exatamente. Então, o sermão temático você pode buscar na Bíblia toda, qualquer referência, contanto que aborde aquele tema, que trate daquele assunto. Agora, deixa eu aproveitar aqui para o pessoal que já fez hermenêutica comigo. Qual é o maior cuidado que você precisa ter, pensando na hermenêutica, quando você vai trabalhar um sermão temático? Contexto. Oi? Contexto. O contexto é rei. Contexto. Exato, porque se cada divisão você colocou um texto, cada divisão um texto, cada divisão um texto, eu tenho que ter certeza que aquele texto ali está dando base ao que eu estou afirmando. Para isso, eu tenho que analisar o quê? O contexto. O contexto. Por isso que algumas pessoas dizem assim, pastor, mas o sermão temático é mais fácil de elaborar. Eu não acho. Eu acho que o sermão temático ele é mais trabalhoso, porque se você quer fazer um sermão temático sério, com segurança, você vai precisar fazer uma análise de cada referência que você colocar como base. Ô, pastor, e no caso de pessoas que fazem o sermão temático e pega só parte A, parte B? Não, esse aí é textual, a gente vai ver isso. Você pega um versículo, você pode fazer um sermão textual em um versículo, contanto que realmente dê base ao que você está dizendo, mas um versículo muitas vezes é suficiente. Por exemplo, se você pegar o texto bem famoso, João 14:6, todo mundo sabe o que está escrito lá? O pessoal crente aí deve lembrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é a vida, ninguém vai. Quem disse isso? Jesus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pense nesse versículo, gente. É um único versículo. Qual o tema? Qual é a ideia central? Ele está falando de quê, esse versículo? Qual é o assunto central dele? E aí? Ele é o único caminho para a salvação, né? Certo. O caminho é uma coisa, verdade é outra, vida é outra. Mas quem é que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, Opa, então ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a ideia, o tema central é a pessoa de Jesus. Então, coloque aí num papelzinho, se você tiver do lado, se não tiver, anote na sua cabeça. Se você pega esse versículo e você quer pregar um sermão temático visando alcançar pessoas não crentes com o evangelho, então você pode colocar o seguinte tema: a identidade de Jesus. Esse é um tema, é um possível tema, certo? Ou você pode fazer do seu tema uma pergunta: quem é Jesus? Como era que você ia desenvolver isso aí? Quem é Jesus? Primeiro ponto. Vai ser só em cima do versículo? Só naquele versículo. É um sermão textual. Caminho, leva a Deus. Então, verdade. primeiro ponto. Jesus é o caminho. Ok? Primeiro ponto. Ora, como é que você desenvolve isso? O que ele quer dizer quando ele fala que ele é o caminho? Para que serve um caminho? Ele era um caminho, literalmente? Ou ele está usando uma figura de linguagem? Caminho serve para conduzir alguém ou a algum lugar, né?
Certo, mas ele é um caminho, literalmente, ou ele está usando uma figura de linguagem? Uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Figura de linguagem. Então, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo que ele é a pessoa que vai conduzir alguém a algum lugar. Ele está dizendo, olha, se alguém quer ir ao Pai, se alguém quer chegar no Pai, tem que ser por mim, através de mim. Então, o primeiro ponto que você desenvolve nesse sermão é que Jesus é o caminho. Segundo, quem é Jesus? A verdade. Jesus é a verdade. Ora, em um mundo de verdades, ele se coloca como a única verdade. O próprio Pilatos perguntou para ele, né? Com relação a isso aí. E aí Jesus disse, mas o que é a verdade? Certo? Então, Jesus está se colocando ali como se alguém quer conhecer a verdade, essa pessoa tem que conhecer a ele. Mas, como terceiro ponto, quem é Jesus? A vida. Jesus é a vida. Então, veja, você pegou o versículo, você extraiu o tema. Qual foi o tema? A identidade de Jesus. Aí eu fiz a pergunta, quem é Jesus? Primeiro ponto, Jesus é o caminho. Segundo ponto, Jesus é a verdade. E terceiro ponto, Jesus é a vida. E você desenvolve cada ponto. Quando você chegar no final do seu sermão, as pessoas que te ouviram aprenderam o quê? O que é que elas aprenderam? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fechou. Então, você só pegou o que está no texto e você organizou. Ô, pastor, a gente já entrou, no caso, no sermão textual, né? Sermão textual. Certo. Ok? Só para estar organizado aqui. Esse é o sermão textual. Então, vamos lá. Pastor, Sim. no caso, John perguntou aqui se, no caso, pode, nesse sermão textual, pode incluir outros versículos. No desenvolvimento, pode. Porque, veja, o sermão é o tema, aí tem as divisões. No sermão textual, as divisões... Deixa eu só colocar aqui, que aí você já vê logo. No sermão textual, as divisões, elas têm que ser extraídas do próprio texto que você leu. As divisões, certo? Agora, quando você está argumentando, desenvolvendo o argumento, aí você pode usar texto de qualquer lugar da Escritura. Ok, tô entendendo. Que esteja o quê? Esteja dando Relacionado. base naquilo, né? Oi? Que esteja dando base, né? No que eu Isso, estou falando. exatamente. Que esteja dando base ao que você está falando. Que tem a ver com o seu desenvolvimento. Entendeu? Então, no desenvolvimento, você pode usar textos, você pode usar histórias, você pode usar parábolas, contanto que esteja conectado com aquilo que você está dizendo. Ok? Vamos pegar aqui essa definição aqui. Vamos lá. O Hernandes Dias Lopes, ele cita esse autor aí chamado John Broadus. E veja a definição que esse autor ele faz, ele dá do que é para ele um sermão textual. O que é que ele diz que é o sermão textual? Vamos lá. No sermão textual, as divisões são extraídas de onde? Vamos lá? Do texto. Ora, o próprio nome já está dizendo. É textual. Então, aquilo que você desenvolveu, você extraiu como divisão para desenvolver o seu sermão, ela tem que ser extraída do texto. Certo? O que mais? O texto provê o assunto e as principais divisões do sermão. O que é isso? O tema que você vai abordar, gente, tem que ser extraído do texto. Por exemplo, João 14:6. Qual era o assunto? A pessoa de Jesus, era o assunto. Qual foi o tema que eu extraí do texto? Quem é Jesus? A identidade de Jesus. Eu extraí do texto. A primeira divisão,
Jesus é o caminho. Eu extraí de onde? Do texto. Jesus é a verdade. Do texto. Jesus é a vida. Do texto. Então, as divisões, elas têm que ser extraídas. Agora, tem que ser as mesmas palavras do texto? Não. Você pode colocar em outras palavras, contanto que seja o que está no texto. Então, veja aí a terceira frase da definição. Veja a terceira frase. Um único assunto é tirado do texto e depois discutido sob as divisões que ele fornece. Então, você extrai o assunto do texto e você desenvolve a partir das divisões que você tirou de onde? Do próprio texto. Gente, nunca se esqueça de uma coisa. Quem comanda o sermão é o texto. O texto é que vai conduzir o sermão, não é o pregador que vai conduzir o texto. Por isso que quando um pregador, preste atenção nisso, para vocês não cometerem esse erro grave. Quando o pregador chega no púlpito, aí ele abre a Bíblia. Estão enxergando aí a Bíblia? Ele abre a Bíblia. Aí ele lê a Bíblia. Ele lê o texto, tá certo? Depois que ele termina de ler, aí ele fala bem assim: bom, irmãos, agora eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Aí ele fecha a Bíblia. Qual é a mensagem que esse pregador está passando para quem está ouvindo ele? Qual é a ideia que ele está passando para os seus ouvintes? Que agora ele vai falar o que der na telha. Pronto. Daqui para frente sou eu. Essa é a ideia. O pregador, ele mantém o texto aberto e, à medida que ele vai pregando, ele vai chamando as pessoas, chamando a atenção dos ouvintes para o texto. Quando o pregador fecha a Bíblia, no começo da pregação, ele está passando a ideia de que daqui para frente eu não preciso mais da Bíblia. Vocês agora aguentem, que agora isso é comigo. O pregador só deve fechar a Bíblia no púlpito depois que ele concluiu o raciocínio dele. Irmãos, estamos chegando para o final, aí você fecha a Bíblia. Aí as pessoas entenderam que realmente você está chegando no final. Mas nunca se esqueçam disso, que quem conduz o sermão é o texto bíblico. O texto bíblico é o que vai conduzir. Por isso que o tempo inteiro o pregador precisa chamar as pessoas para o texto, para deixar claro, gente, preste atenção nisso, que a autoridade do pregador é o texto. Quando o pregador ele expõe o texto, se os ouvintes gostaram de ouvir ou não gostaram, os ouvintes vão brigar com quem? Com o texto. Eu lamento, mas com o texto. Agora, se o pregador não usa o texto, aí os ouvintes vão brigar com ele mesmo. Mas se ele usou o texto, não tem o que dizer. É o que o texto diz. Ok? Então, essa é uma das principais definições de um sermão textual, certo? O tema você extrai do texto e as divisões principais também você extrai do texto. Então, vamos em frente. Essa daqui é a definição do James Braga, do livro Como Preparar Mensagens Bíblicas. Veja o que é que o James Braga diz sobre sermão textual. Ele diz que sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve texto da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão. E o texto fornece o quê? O tema do sermão.
Então, quando você se propõe a pregar um sermão textual, você lê o texto, relê o texto, você entende o que o texto está falando, qual é o assunto do texto, o assunto principal do texto, e aí daí você extrai o tema. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Quando eu usei João 14:6, vocês se perderam naquilo que não é o principal. O que diz João 14:6? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguns acharam que o assunto principal era que Jesus é o único meio de chegar a Deus. Esse não é o assunto principal. Ah, o assunto principal é que Jesus é a verdade. Não, esse não é o assunto principal. Não, o assunto principal é que Jesus é a vida. Não, esse não é o assunto principal. O assunto principal é Jesus, a pessoa dele. Certo? Quem é Jesus? Esse é o assunto principal. E ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, é o quê? Se não é o assunto principal. E aí? São as divisões? São as divisões. Mas essas divisões estão descrevendo que pessoa? Jesus. As Jesus. características de Jesus. De Jesus. Então, estão percebendo que um texto ele tem um assunto principal e que, às vezes, a gente se perde na descrição do assunto principal. Então, quando eu vou pregar num texto, eu olho para aquele texto e eu vou descobrir nele acerca de que aquele texto está falando. Qual é o assunto principal daquele texto? E como é que ele desenvolve esse assunto, certo? É o que acontece com relação a um sermão textual. Você pode usar um versículo, você pode usar 2 versículos, você pode usar 3 versículos, você pode usar até 4 versículos, e você está pregando um sermão textual. E pode usar uma frase, contanto que seja lida em seu contexto, certo? Então, um sermão textual, ele pode ser desenvolvido em uma frase, em um versículo, 2, 3 ou até 4 versículos, pode se desenvolver um sermão textual. Ok? Passou daí, você já vai ter um sermão expositivo. Ficou claro isso? Pastor, parece que o senhor estava ouvindo o que a gente estava falando aqui. Por quê? Eu tinha acabado de perguntar ele, sim, mas eu posso usar até quantos versículos? Aí o senhor foi e respondeu. Aí ele falou um negócio, o senhor foi e respondeu. Eu disse, pronto, ele está ouvindo. Não, estou não. Ok, gente? Então, vamos lá. Veja essa frase aí. No sermão temático, nós iniciamos com o quê? Um tema. No sermão textual, nós iniciamos com um texto. Ok? Pastor, se eu começo com um tema, esse sermão não é bíblico? Não é isso. Você pode ter um tema bíblico, que você vai desenvolver esse tema bíblico. Porém, o que caracteriza o sermão textual é que você começa com a leitura de um texto e desse texto você extrai o tema e as divisões. Isso é um sermão textual, certo? Aquele pregador... Oi. Então, pastor, por exemplo, se eu fosse pregar sobre a questão de honrar os pais, se eu citar primeiro o tema, eu tenho que desenvolver um sermão temático. Tipo... Depende. Por exemplo, se você usar o texto de Efésios 6, 1 e 2, onde fala ali, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor e tal.
porque este é o primeiro mandamento com promessa: honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Eu uso esse texto e eu extraio dele o tema honrar o pai e a mãe, aí você está pregando um sermão textual. Um sermão temático seria você chegar e dizer assim, eu gostaria de falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Aí eu desenvolveria, no caso, um sermão temático sobre relacionamento entre pais e filhos. Entendi. Certo? É porque, assim, às vezes pode acontecer de você dar uma abertura e dar a intenção, um entendimento que vai ser temático e, no final, ser textual. Mas, por exemplo, você pode dar uma abertura anunciando um tema. Você pode chegar e você pode dizer, olha, irmãos, nessa noite eu gostaria de tratar com vocês sobre o relacionamento entre pais e filhos. E aí você lê o texto de Efésios 6 e você desenvolve todo esse texto, aí você pregou um sermão textual, porque você desenvolveu todo o seu sermão baseado nesse texto. Entendi. Agora, quando você lança o tema, aí você pega um versículo em Gênesis, um versículo em Mateus, um versículo em Efésios, você sai pegando versículos na Bíblia toda para dar base ao que você está desenvolvendo, aí você está desenvolvendo um sermão textual, ou um sermão temático. Temático. Começou, Então, pastor, o sermão textual, ele deve se ater somente àquele texto. Para o tema e as divisões. O tema e as divisões você extrai dele. Por exemplo, o tema, quem é Jesus? Está no texto? 14:6? Tá. Tá. Jesus é o caminho, está no texto? Tá. Jesus é a verdade, está no texto? Tá. Jesus é a vida, está no texto. Então, esse tema e essas divisões têm que estar no texto. Isso é textual. Agora, o desenvolvimento das divisões, aí você pode usar textos paralelos. O desenvolvimento, a argumentação. Aí você usa textos paralelos. Mas as divisões, não. As divisões têm que estar fundamentadas no texto. Por isso que ele é textual. O tema e as divisões você extrai do texto. Aí é textual. Entendeu ou não? Entendi. A diferença do textual para o temático é que o temático você parte do tema. Isso. E o textual você parte do texto para tirar o tema e as divisões. Exatamente. Explicou melhor do que eu. Certo. Ok? Vamos em frente. Vamos pegar alguns exemplos de sermão textual. Vamos primeiro explicar um pouquinho melhor essa ideia do sermão textual. Uma coisa é verdade. Quando você se acostuma com sermão textual e sermão expositivo, você não quer outro mais não. Essa é a verdade. Vamos lá. Examinando as definições. Primeira coisa que você trata dessas definições, você observa, é que as linhas, ou chamadas ideias principais de desenvolvimento, são tiradas de onde? Do próprio texto. Ok? As divisões principais você extrai do texto. Segundo, o esboço principal, observe, esboço principal, que é tema e divisões, mantém-se estritamente dentro dos limites do texto. O esboço principal. Terceiro, o texto pode consistir apenas, observe aí, em uma linha de um versículo bíblico, em um versículo todo, ou até mesmo em 2 ou 3 versículos. O James Braga vai um pouquinho mais além quando coloca até 4 versículos. Ok? Tem a falar, Bárbara? Ô, pastor, é uma regra, no caso,
até 4 versículos, 3 versículos, no caso, por sermão textual, né? Isso Ninguém varia. pode passar disso, né? Nenhum Não, pastor pode, nem teve a pergunta. você pode até passar, só que se você passar, já é um sermão expositivo. Então, foge do padrão. Se você se propõe a pregar um sermão textual, o que vai diferenciar, na verdade, o sermão textual do expositivo, a principal diferença é o tamanho do texto. Ah, Um versículo, 2, 3, alguns acham até 4, considera-se um sermão textual. Quando o texto é maior que isso, aí já se considera um sermão expositivo. entendi. Show. Então, no caso, por exemplo, como o senhor está fazendo a exposição, não é temático, porque o senhor botou adoração em Apocalipse. Mas Isso. se fosse para pegar, por exemplo, o capítulo de Apocalipse, aí seria expositivo. Não, na verdade, eu estou desenvolvendo essa temática, mas as minhas pregações em Apocalipse, todas elas estão sendo expositivas. Entendi. Porque eu estou trabalhando o contexto de cada cântico, estou trabalhando quem são os adoradores, o que é que eles adoram, e no final trazendo a aplicação dos princípios. Eu faço uma exposição dos textos, só que, obviamente, dentro de uma delimitação. Eu estou trabalhando a ideia de adoração, certo? Entendi. Mas eu estou expondo os textos. Ok? Então, veja, as divisões principais sugerem os pontos a serem discutidos na mensagem. Então, normalmente, quando você faz o esboço, gente, é bom você enumerar. Especialmente, olha, eu já tenho, bota aí de 91 para cá. Dá quantos anos? 31 anos, né? 21. Pronto. Eu tenho 31 anos e venho elaborando sermões. 31 anos. Ainda hoje tem algumas coisas que eu não abri mão, que me ajudam quando eu vou preparar um sermão e vou pregar. Eu sempre coloco lá, no papel mesmo, eu coloco tema, 2 pontos, aí eu vou e coloco o tema. Texto, aí eu ponho o texto bíblico. Divisões, aí 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco a numeração. Por quê? Porque aquilo ali me ajuda a raciocinar no meu desenvolvimento do sermão. Agora, que quando eu estou pregando, eu não preciso dizer número 1, número 2, número 3, eu não preciso dizer isso. Mas eu posso dizer em primeiro lugar, em segundo lugar, ou eu posso dizer, olha, a primeira verdade que eu tenho nesse texto, ou a primeira característica que eu tenho aqui. Então, você tem várias formas, mas eu enumero para me ajudar no desenvolvimento. Eu sei que eu estou desenvolvendo um ponto, vou passar para o outro e vou passar para o outro. Eu vou ensinar para vocês uma coisa que os bons pregadores fazem e que vocês nunca observaram. Mas quando eu estou ouvindo esses caras pregando, eu escuto eles pregando e na minha cabeça eu sei o que ele está fazendo. Existe uma coisa na pregação, existe 2 orações, uma oração chamada oração interrogativa. E se você pegar um esboço do meu sermão antigo, eu coloco OI. OI. Eu sei o que é oração interrogativa. É aquela pergunta que o pregador faz que desperta na mente do ouvinte a curiosidade para saber a resposta. Então, o cara está lá pregando marcas de um homem de Deus, marcas de uma igreja modelo. Quais as marcas de uma igreja modelo? Quando eu faço essa pergunta... Essa é a OI. Essa é a OI, que é a oração interrogativa. Certo? Mas você vai ter a chamada OT, que é a oração de transição. Todo bom pregador, ele faz a transição de um ponto para outro de forma organizada e você nem percebeu que ele está usando uma estrutura. Por exemplo, eu estou pregando lá, marcas de uma igreja modelo, é o meu tema. Aí eu pergunto,
Quais as marcas de uma igreja modelo? Isso é OI. Isso é uma oração interrogativa. Para eu chegar na primeira marca, o que é que eu digo? Eu digo, olha, a primeira marca de uma igreja modelo que eu vejo neste texto é missionária. Aí eu prego, desenvolvo que a igreja modelo é missionária. Aí quando chego para a segunda marca, eu digo, mas a segunda marca de uma igreja modelo é que ela é uma igreja amorosa. Então, eu estou fazendo com essa frase a primeira marca, a segunda marca. Eu estou fazendo disso uma chamada oração de transição. De um ponto para outro. Ora, a primeira marca é que ela é missionária. A segunda marca é que ela é amorosa. Terceira marca de uma igreja modelo. Ela é uma igreja santa. Deu para entender o que eu estou desenvolvendo aqui? Não, Essa frase. Hã? não, eu entendi mais ou menos da primeira para a segunda, que diz mais. Não, Tu usou minha irmã. Veja, mais. presta atenção. Marcas de uma igreja modelo. Tema. Tá certo? Tema. Certo, Quais as marcas de uma igreja modelo? Oração interrogativa. interrogativo. A oração de transição. A primeira marca de uma igreja modelo. Missionária. Aí eu É como se fosse a desenvolvo oração de transição, é como se fosse já a enumeração. a enumeração. A segunda Isso. marca de uma igreja modelo é que ela é amorosa. A terceira marca de uma igreja modelo é que ela é santa. Vocês estão percebendo essa transição de um ponto para outro? É uma transição como se fosse uma enumeração, mas para o Exatamente. ouvinte não parece Para o ser uma ouvinte não, enumeração. É para só o mais ouvinte uma não aparece. característica. Exatamente, que eu vou desenvolvendo. Agora, tem uma palavra aí que se repete. Qual é a palavra que está se repetindo? A marca da igreja, A marca da modelo. igreja. A palavra que está se repetindo são marcas. Primeira marca, segunda marca, terceira marca. Então, eu estou usando aí uma coisa chamada palavra-chave. Isso é estrutura, gente. Quando você escuta um pregador fazendo isso, o cara fez seminário, o cara fez isso aqui que vocês estão fazendo. Só que para você, que é a pessoa da igreja, que está ali ouvindo, que está só absorvendo a mensagem, você não tem ideia que o cara está usando uma estrutura. Certo? E essa estrutura ajuda o pregador, porque ele tem um rumo, ele tem uma direção, ele está desenvolvendo um pensamento, e ajuda a igreja, porque a igreja está acompanhando o desenvolvimento de um tema. É mais ou menos assim, funciona. Imagine o seguinte, guarda-roupa. Imagina um guarda-roupa, onde é que você pendura os cabides no guarda-roupa? O que é que tem no guarda-roupa para pendurar o cabide? Um varal. Um varal. Imagine que esse varal é o tema. Marcas de uma igreja modelo. Aí eu coloquei na cabeça do ouvinte um varal. É o tema. Primeira marca. Primeiro cabide. Missionária. Segunda marca. Amorosa. Terceira marca. Santa. Quer dizer, eu vou colocando os cabides organizados na cabeça do ouvinte. Pastor, Então, Oi. é como se fosse assim, o pregador ele usa essa frase como se fosse assim de memorização na mente do ouvinte, ou seja, essa frase ela vai ser como se fosse tipo assim, eu não estou sabendo dizer a palavra, mas é como se ela vai ficar memorizado na mente dele. Isso. Um reforço. Vai reforçar aquela ideia. Exatamente. E uma E que a frase de Vai igreja- reforçar. Essa repetição vai levar o ouvinte ao chegar no final da mensagem sabendo que você falou sobre marcas de uma igreja modelo. Entendeu? Você reforça isso na mente do ouvinte,
sempre que você faz a transição de uma para outra. Ok? Gostei da ilustração dos cabides aí. Deixou bem. Cabide, o tema central é o varal e as divisões é como se você fosse colocando o cabide no varal. Então é como você vai fazendo os ganchos na cabeça do ouvinte, ele vai acompanhando. Aí tem aquele tipo de pregação que, quando você chega na conclusão, você pode fazer o que a gente chama de recapitulação. Tipo, irmãos, até aqui o que foi que nós vimos? Quais foram as marcas que nós estudamos até aqui? Nós vimos que uma igreja modelo ela é uma igreja missionária, nós vimos que uma igreja modelo é uma igreja amorosa, e nós vimos que uma igreja modelo é uma igreja santa. Entendeu? Aí você fez o arremate, reafirmando com outras palavras, ou de uma outra forma, as mesmas divisões. Isso é um tipo de conclusão que a gente chama de recapitulação. Mas não se preocupe com isso aí, que isso aí eu vou dar na última aula, que é chamada de estrutura. Essa estrutura eu vou passar ela todinha para vocês aqui nos slides, viu? Ok? Minha gente, 10 minutinhos de intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Eu vou dar uma pausa, por favor, me ajudem a lembrar, para não ficar sem gravar nossa aula. Foi um indireto. Muito bem, vamos pegar aqui um exemplo de sermão textual, usando Esdras capítulo 7. Veja só, gente, a ideia é a seguinte. A gente começa com textos mais fáceis, são aqueles textos que estão mais claros, para poder a gente passar posteriormente para textos que são um pouquinho mais complexos. Nós sabemos que existem textos bem claros na Escritura e existem textos que requerem um pouco mais de estudo. Então, eu usei com vocês um dos textos mais claros da Bíblia, João 14:6, sou o caminho, a verdade e a vida. E agora nós vamos usar um que ele é muito claro também, as divisões desse texto é muito claro. Então, vou pedir para alguém ler para a gente aí, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Muito bem. Se você fosse pensar aí sobre a ideia central, o assunto principal que o autor está descrevendo aqui, o que seria esse assunto? Ele está descrevendo que assunto? Uma postura de Esdras. Certo, uma postura de Esdras. E no caso de Esdras, qual era a postura? Estudar a lei. Buscar o Senhor. Ó, tá vendo? Buscar o Senhor, estudar a lei. Como é que é, na verdade? Qual era a postura do coração dele? Você tem que olhar para o texto. O que é que o texto diz? Disposição do coração. Isso, ele tinha disposto o coração dele. Isso é o que o texto está dizendo. Isso está, eu diria o seguinte, isso está na superfície do texto. Você não precisou pesquisar em comentários, você não precisou buscar um dicionário bíblico, isso está na superfície. É que Esdras, ele dispôs no seu coração, ele havia disposto no seu coração. Então, você já percebe aqui que esse texto está discorrendo acerca da disposição do coração de Esdras, certo? Aí, quando você olha para o texto, você vai ver que ele estava disposto, ele havia disposto o seu coração para fazer 3 coisas. Quais foram essas 3 coisas? A lei do Senhor. Primeiro, buscar a lei do Senhor. Para quê? Praticá-la e ensiná-la, o terceiro.
Praticá-la Então, estudando e ensiná-la. então, são três coisas distintas. Buscar a lei, ele queria estudar, ele queria conhecer, ele queria pesquisar essa lei, é buscar a lei. Mas, além de buscar, ele queria o quê? Praticar. Cumprir. Cumprir, ou seja, praticar, obedecer. Para depois fazer o quê? Ensinar. Ensiná-la. 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 Então, veja, qual era a disposição do coração de Esdras? Era buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Não está claro isso no texto? Precisou, assim, um teólogo, grande estudioso, explicar isso para vocês ou está na superfície do texto isso? Está na superfície do texto. Está na superfície. Aqui ele sugere um tema, mas aqui eu quero sugerir outros junto com vocês. Eu não gosto de temas puramente que mencione o nome de alguém, a não ser que você tenha alguma outra descrição. Mas o propósito do coração de Esdras. Tá bom esse tema? Fala do que o texto diz ou não? Fala. Fala. Como é que a gente pode colocar esse mesmo tema de maneira mais abrangente, que não se limite a Esdras? Disposição do coração. Disposição do coração, certo? Está bem geral, muito bem. Mas se eu quiser usar o propósito do coração e substituir Esdras para ficar mais abrangente, como é que eu posso colocar? Como do deve coração ser do o cristão. propósito do coração do cristão? Não, aí você está fazendo uma pergunta que é a pergunta interrogatória. Aqui eu quero um tema. O propósito do coração do cristão. Ok, por que não seria adequado o coração do cristão aqui? Por que não seria adequado? Pode ser o Oi? propósito do coração do servo fiel, Do servo fiel, do do cristão. obreiro aprovado. Do cristão, a princípio, não seria o ideal, porque aqui está falando de um homem do Antigo Testamento. Ah, entendi. Entendeu? Então, você pode colocar o propósito do coração de um servo, o propósito do coração de um homem de Deus. Então, de forma mais abrangente. Certo? Porque quando você coloca Esdras, pode ser, pode, mas quando você fala da aplicação, porque Esdras não era um homem de Deus? Esdras não era um servo de Deus? Então, isso abrange um pouquinho mais quando você coloca o propósito do coração de um homem de Deus, o propósito do coração de um servo de Deus. Você coloca de forma mais abrangente. Certo? Dessa forma, fica mais fácil a gente que ouve se incluir, né? Se incluir, exatamente. Essa é a ideia. É o ouvinte se sentir incluído naquela mensagem, e não apenas o Esdras. Agora, você pode usar pessoas? Pode. Eu, por exemplo, eu me lembro de um sermão que eu preguei, que eu coloquei o nome de Paulo. O tema do sermão é o conflito de Paulo, o conflito de todos nós. Então, quando eu coloquei o conflito de Paulo, eu fizesse só isso, eu poderia desenvolver o sermão? Poderia, mas ficava uma coisa mais restrita a Paulo. Mas o que eu queria mostrar era que o conflito de Paulo era um conflito que todos nós experimentamos. Então, eu coloquei lá o conflito de Paulo, o conflito de todos nós. Então, você pode usar? Pode. O nome de uma pessoa? Pode. Mas dá um jeito para que o tema ele possa incluir mais o ouvinte. Então, aqui, o propósito do coração de Esdras, melhor para mim, o propósito do coração de um homem de Deus, o propósito do coração de um servo de Deus. Certo? Ou, no lugar de propósito, que outra palavra poderíamos utilizar? Estou só colocando aqui para vocês pensarem, gente, que o tema você pode
tem várias maneiras de você colocar. Aqui a gente usou o propósito do coração. O que eu poderia usar aqui no lugar de propósito? À disposição do coração. À disposição do coração. À disposição do coração de um homem de Deus. Eu acho que além da intenção, porque a intenção é mais uma coisa aqui dentro, mas ele não só tinha a intenção, o coração estava disposto a fazer alguma coisa, certo? Que no caso aqui, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Quando diz aí, buscar a lei do Senhor. Buscar em que maneira? Como é que ele ia buscar isso? Era conhecer, pesquisar, estudar, ler. Ele queria conhecer a palavra de Deus. 2, ele estava disposto a quê? Obedecer a palavra de Deus. Tá certo? Porque diz aqui que ele estava disposto para cumprir. Certo? E 3, ele estava disposto a ensinar. Tem uma coisa muito interessante aí, gente, que eu queria que vocês observassem, que são os 3 verbos. Os 3 verbos que estão aí no infinitivo. Quais são os 3 verbos aí das divisões? Conhecer, obedecer e ensinar. Ok. O que é interessante aí em termos de sequência? A sequência aí está importante, tem uma dica muito interessante, a sequência. Sim, É tem uma, uma tipo lógica. uma ordem, né, cronológicazinha. Primeiro você conhece, para depois você colocar em prática, para depois você ensinar. Essa, na verdade, seria o que a gente chama de ordem lógica. Para você obedecer, você tem que conhecer. E o ideal é, você quer ensinar, você primeiro tem que obedecer. Porque como é que alguém vai ensinar sem conhecer e sem obedecer? Não faz sentido, né? Então, veja aqui. Agora, no texto, tem essa sequência no texto ou não tem? No próprio texto? Tem. Buscar a lei, cumprir e ensinar. É a própria sequência do texto. A própria sequência já diz muita coisa. Já diz muita coisa, que é o conhecer, o obedecer e o ensinar. Ok? Vocês estão percebendo o que é um sermão textual? Veja, o tema foi extraído de onde? Do texto. As divisões principais foram extraídas do texto e estão desenvolvendo o tema. Pastor, no caso aqui, por exemplo, na disposição 1, eu poderia colocar uma pergunta, tipo, por que do conhecer? Não, veja só, dentro das divisões, você não faz pergunta para a divisão. A pergunta ela é feita para o tema. A gente vai ver isso. A pergunta, a chamada oração interrogatória, ela é uma pergunta que você faz para o tema. Certo? Por isso que eu acho que o tema aqui mais interessante seria a disposição do coração de Esdras. Porque aqui daria bem legal para você trabalhar A oração interrogativa, né? a oração A que se dispôs interrogativa. o coração de Esdras. Isso. Esdras estava disposto a quê? Estava disposto a conhecer a palavra de Deus, estava disposto a obedecer a palavra de Deus e estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Ok? Pastor, eu cheguei atrasado um pouquinho, mas só para ver se eu entendi, desde a parte que eu perdi até agora. Eu vou ter sempre um tema, seja textual ou seja temático ou expositivo. Isso. Nesse caso, eu Todo só vou sermão, ter que... No temático, Sim, pode falar. No temático eu terei que ter um tema e buscar as coisas, as concordâncias para aqueles tópicos a partir daquele tema. No expositivo eu também vou ter um sermão, um texto, um tema, mas que esse tema vai ser tirado as partes da divisão
toda do próprio texto. Isso. Essa é a questão, Agildo. Todo sermão, todo ele, temático, textual ou expositivo, todo ele tem um tema. Então, qual vai ser a diferença? Sermão textual, o tema você extrai do texto. Sermão expositivo, o tema você extrai do texto. Entendeu? Tanto textual como expositivo, o tema tem que extrair do texto. O temático é o único que o tema necessariamente não sai do texto. Você lança um tema e você desenvolve esse tema. Mas o textual não, tem que sair do texto. O tema tem que ser extraído do texto. Estou entendendo. Entendeu? Mais alguma pergunta aqui dentro do textual? Então vamos em frente. Só perguntar assim, que aí tá tipo um esqueleto, né? Isso, aqui é Aí só o tem que esqueleto. encher esse esqueletinho aí. Isso. Por É isso na hora de que... encher o esqueletinho que Bárbara fica sem saber o que fazer. Não, mas aí é igual colocar... É igual você pegar a coxinha e fazer o recheio. Ô, pastor, Oi. É sério, é? no caso aqui foi no textual foi feito aqui o sermão dentro de um versículo, mas pode usar Isso. até 4 no máximo. Então, Isso. eu posso dividir esse sermão, já tendo o tema pode ser esse, mas eu posso dividir esse sermão dentro dos 4 versículos, dos 3 versículos que eu peguei, a divisão. Sim, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você pegou 3 versículos, certo? Certo. Cada versículo você pode usar para dar base a uma divisão. Entendi. Depende do texto que você pegou, certo? Então, aqui no caso, não. Aqui é a parte A, parte B e parte C do mesmo versículo. Mas Certo. tanto o tema como as divisões se tem que extrair do texto que você leu, certo? Certo. Seja um versículo, seja 2, seja 3, tudo tem que sair do texto. Certo. Aí aqui, pastor, no caso, eu fiz esse esqueleto aqui, estou na pregação. Aí a minha conclusão vai ser dentro dos 3 tópicos que eu tirei do texto, certo? Ó, veja só, a gente vai ver isso na última aula. Aqui, gente, eu só estou mostrando... Aqui eu só estou mostrando os tipos de sermões. Mas entendi. o sermão todo, a gente vai mostrar na última aula, ele tem uma estrutura. Ele tem uma introdução. Da introdução é que você vem para o tema. Aí você desenvolve os pontos. E quando chega na conclusão, existem várias formas de você concluir. Você pode concluir fazendo uma recapitulação dos pontos principais. Você pode concluir fazendo as principais aplicações para a vida das pessoas. Você pode concluir com um apelo, desafiando a igreja, desafiando as pessoas a viverem o que aqui foi pregado. Você pode concluir com um testemunho que tem a ver com a pregação, entendeu? Você pode concluir com uma história bíblica que tem a ver com a pregação. Então, tem várias formas de você fazer a sua conclusão, certo? Então, isso é algo que a gente vai trabalhar separadamente quando trabalhar a estrutura do sermão. Aqui é só para mostrar como é que você extrai do texto um tema e as divisões. E, Bárbara, a gente vai ver, Bárbara, como é que se preenche isso aí? Tem várias maneiras de você preencher isso aí. Você pode usar textos paralelos que falem do mesmo assunto. Você pode usar histórias que abordem o mesmo assunto. Você vai trabalhar a explicação do texto. Tem várias maneiras de você preencher o esqueleto aí. O desenvolvimento dele. Pastor, deixa eu perguntar antes que eu esqueça. Sim. Por exemplo, né? Eu vou usar esse exemplo mesmo que o senhor deu. Se
um direcionamento que eu vou ter, tá? No versículo 10. Uhum. Se eu ler do versículo 10 ao 12 e o direcionamento tiver, algum ponto tiver no 10 e no 12, eu pulo o 11 ou leio o 10 e o 12? Não tem problema. Você Preciso pode... entender o que eu quis dizer. Entendi. Muitas vezes você vai ler, vamos dar um exemplo aqui, 3, 4, 5 versículos que estão na sequência. Mas o desenvolvimento, muitas vezes, você só vai achar em 2, 3 versículos, mesmo que você Mas tenha lido posso 4. ler a sequência tranquilamente. Pode, sem nenhum problema. E muitas vezes você pode inverter a sequência do versículo. Quando você quer organizar de maneira lógica e cronológica, às vezes, por exemplo, o ponto principal, o auge do sermão tem que ser o último. Por exemplo, a gente nunca deve terminar um sermão de forma negativa. Entendeu? Um sermão, você deve evitar terminar de forma negativa. O sermão você tem que terminar de forma positiva, ainda que seja conclamando as pessoas a uma mudança, a uma conversão, a um arrependimento. Mesmo que seja nessa conclamação, você obviamente vai apresentar que, havendo arrependimento, havendo conversão, haverá o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus que recebe. Então, terminar sempre de forma positiva. Mas só que, às vezes, você tem que inverter o versículo, inverter assim, a sequência que você leu, não tem nenhum problema. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu preguei um sermão expositivo, algum tempo atrás, no Salmo 73. Certo? O Salmo de Asaf, 73. Sabe qual foi a minha conclusão do sermão? O versículo 1. Aí você diz, puxa, pastor, por que que a conclusão do seu sermão foi o versículo 1? Porque quando Asaf falou da crise dele, que ele escreveu sobre a crise dele, ele começou o salmo com a conclusão que ele chegou depois da crise. Bom é Deus para com Israel e tal. Mas os meus pés, aí ele começa a contar qual foi a experiência. Então, eu preguei todo o sermão e disse, olha, irmãos, depois de toda a crise que Asaf passou, qual foi a conclusão que ele chegou? Versículo 1. Então, muitas vezes, você vai, na hora da mensagem, da pregação, da exposição, você pode inverter a sequência dos versículos. Não tem nenhum problema. E também pode saltar versículo? Pode saltar versículos se não está dentro daquilo que é o seu desenvolvimento. Certo. O versículo não está dando base ali à sua... Ok? Agora, no geral, um sermão expositivo, você vai trabalhar cada versículo, né? Dá para trabalhar direitinho. Ok? Vamos em frente? Mais perguntas sobre isso aqui? Tem um aqui que é um de quatro versículos, não, 3 versículos. Eu quero que vocês leiam. Foi um dos sermões que eu preguei há alguns anos atrás. Eu queria que a gente olhasse para ele hoje. Vamos lá, minha gente? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 29 ao 31. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que se compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se nada fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Ok, se você olhar para o versículo 29, qual é a ideia central que ele quer desenvolver aqui para explicar o restante? Ele trabalha... O tempo está próximo. O tempo está próximo, a brevidade do tempo.
Então, não quero, irmãos, que ignorem que o tempo se abrevia. Aí, com base nessa afirmação da brevidade do tempo, aí ele vai discorrer o que é que a gente deve fazer, visto que o tempo está próximo. Então, quando eu preguei esse sermão, eu extraí mais ou menos esse tema: atitudes cristãs diante da realidade da brevidade do tempo. Como é que um cristão deve agir diante dessa brevidade do tempo? Como é que um cristão deve agir sabendo ou estando ciente que o tempo está próximo? Entendeu? Então, brevidade do tempo é o assunto que o autor vai discorrer e vai mostrar como é que um cristão deve agir, quais atitudes esse cristão deve ter face a essa realidade de que o tempo se abrevia. Aí, o que é que diz o texto? Verso de número 29. Olha, já que o tempo se abrevia, o que que resta? Na minha versão vai dizer o quê? Não só os casados sejam como se não o fossem. Aí pegou, né? Como é que é? Os casados sejam como se não o fossem. A pessoa, se o povo interpreta que vai viver uma vida de solteiro, pastor, o negócio vai ficar Pois estranho. é. Eu já ia dizer isso. O que Paulo está dizendo aqui é: não se deixe absorver pelos cuidados domésticos. Vamos pensar aqui, o que Paulo está dizendo? Aquilo que quando Jesus contou aquela parábola, aqui, Bárbara, desenvolvimento. Quando Jesus contou a parábola daquele banquete, que o Senhor fez o convite, quando chegou lá, cada um começou a dar uma desculpa. Alguém lembra dessa desculpa que foi dada? Quais foram as desculpas que foram apresentadas pelo pessoal para dizer que não podia ir? Que uma junta de boi, um terreno, tinha Isso, eu comprei uma junta de boi e não posso ir, eu vou experimentar os boi. O outro, comprei um terreno e eu vou lá olhar. E o outro, casei, não posso ir. Esse é o típico caso em que alguém coloca o casamento, em vez de ser uma bênção para o cara fazer a obra de Deus, ele se utiliza do argumento do casamento para dizer que não dá, porque ele é casado e tem outros compromissos. Aí você está usando o seu casamento, transformando o casamento que deveria ser bênção em algo ruim. Por exemplo, o que esse cara da parábola poderia fazer, já que agora ele estava casado? Leva a mulher. Leva a esposa. Se você recebeu o convite e estava solteiro e você casou, leva a esposa. Então, mas todas aquelas desculpas eram desculpas sem sentido. Ah, eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que experimentar. Quem é que compra junta de boi sem olhar? Ah, eu comprei um terreno, eu preciso ir ver. Quem é que compra terreno sem olhar o terreno? Ou seja, nem mesmo naquela época se fazia aquilo. Então, aqui, os casados sejam como se não fossem, é para dizer assim: olha, gente, não faça dos cuidados domésticos um empecilho, não se deixe absorver pelos cuidados domésticos. Oi. A minha primeira interpretação desse texto aí foi como se fosse assim, o desapego. Né? Não Sim, se o apegar a desapego. isso, né? Não se deixar embaraçar por isso. Mas é o desapego ao quê? Desapego ao mundo, ao casamento, ao Opa. ter. O que você tem que entender que não é o desapego ao casamento em si, porque a Bíblia é muito forte com relação a casamento. A Bíblia ensina demais sobre compromissos do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. O que ele está dizendo aqui é que o casamento não pode ser colocado como um empecilho, como um estorvo, como algo que atrapalha. O casamento nunca deve ser utilizado como um argumento ou uma justificativa para o cara não fazer a obra de Deus. Pelo contrário. Agora você junta as forças e todo mundo faz. Ô, pastor, seria nessa época atual um trabalho? Porque serviço doméstico de homem praticamente é todo em cima da mulher. Eu digo assim, hoje em dia seria o trabalho que atrapalharia, porque nesse contexto seria o trabalho, não?
aqui, na verdade, é a ideia de você não colocar o seu casamento como um empecilho para você fazer a obra de Deus. Na Então, verdade, nada. quando ele Ó, diz os vocês casados... peguem o contexto, leiam o texto. No começo, ele está falando justamente Nem as posses. sobre a posição, se você não é casado, continue solteiro. Né? Ele está falando sobre... Você tem que ver o contexto. Ele está falando sobre essas questões e você não colocar empecilhos para fazer a obra. Né? Se você for solteiro, permaneça assim. E se Eu utilizando do estava sem argumento do entender qual casamento. era. Tá pronto, justamente. No contexto lá, beleza, eu fiquei sem entender no geral. Antigamente e agora, qual seria esse contexto no casamento, como não poderia fazer a obra? Entendeu? Não, porque, por exemplo, a ideia é, quando fala pelos cuidados domésticos, o que seriam cuidados domésticos? A responsabilidade que o marido tem, a responsabilidade que a esposa tem de um para com o outro, a questão dos filhos, a manutenção da família, tudo isso são cuidados domésticos, certo? Não é a questão de afazeres domésticos. Afazeres domésticos é outra história. São os cuidados, no que diz respeito à família. Que você olha no contexto, ele fala, né? Para que vocês não sofram angústia na carne, para que não tenham essa questão da preocupação. Aí ele vem dizendo, o tempo se abrevia, os casados como se não fossem, né, casados. Então, ele está falando da brevidade do tempo, que a pessoa não tem que se ater tanto às questões dos afazeres, não, dos cuidados domésticos, né, sobre essa questão, né, envolver realmente a esposa, se for casado, a família, entendeu? Em outras palavras, família nunca deve ser empecilho para se participar ou se engajar na obra de Deus. Se engaja todo mundo, a família, para ser bênção no reino e não empecilho no reino. Essa é a ideia. Mas, depois disso, o que é que ele trata? Ainda no verso Os que choram, né? de número 30. Que os que choram seja como se não chorassem. A ideia é, não se deixe absorver pelas tristezas e angústias da vida. Gente, o que Jesus falou quanto a isso? No mundo tereis o quê? Aflições. Ou seja, os choros, as tristezas, os problemas, os sofrimentos, tudo isso faz parte da vida. Como cristão, eu não posso me utilizar dessas tristezas e angústias da vida como um empecilho. Ele está dizendo, olha, o tempo está próximo. Lembre-se que os sofrimentos do tempo presente não podem nem sequer se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, os que choram, ou seja, os que sentem tristezas e angústias na vida e por isso choram, não coloquem isso como empecilho para você fazer a obra de Deus. Oh, glória. 3. O que mais? O que é que diz ainda no verso 30? Os que se alegram... Como se não se alegrasse. Como se não se alegrasse. Ou seja, não se deixe absorver pelas alegrias e confortos da vida. Ora, não só as tristezas podem ser colocadas como empecilho, mas as alegrias também. Por exemplo, quando você pega... Seria conformismo, né? Seria você, ao usufruir de determinados confortos da vida, você se acomodar a isso e usar isso apenas para usufruir. Eu costumo lembrar o seguinte, os 10 leprosos, quando eles estavam leprosos, eles estavam clamando, pedindo, Senhor, cura, Senhor, o que quer? Quero ser curado. Quando receberam a cura, envolvidos com alegria, foram para onde? Por farrar, só voltou um para agradecer. Pois é, só um voltou para agradecer. Esse é um típico caso em que as alegrias da vida impediu. Então, o que Paulo está dizendo é, se você está chorando, não deixe isso atrapalhar seu envolvimento com as coisas de Deus. Se você está vivendo um tempo de conforto e de alegria, não deixe isso também atrapalhar sua dedicação ao reino de Deus. Essa é a ideia, que os que choram seja como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. E, por fim, melhor, em quarto lugar, qual é a outra atitude? Verso 30. Que compram como se nada possuíssem. Aquelas pessoas que compram como se nada possuíssem. Ou seja, não faça do ter a obsessão de suas vidas. A pergunta é, Paulo está proibindo o pessoal de comprar? Não.
Não. Ele só está dizendo, você que compra, lembre-se disso, viva como se você não possuísse nada. Quer comprar O casa? apego, Compre né, casa. também às coisas. É o apego às questões materiais. Lembra da parábola? Por que eu não posso ir? Comprei 5 juntas de boi. E agora? Não, comprei um terreno. O cara usou as aquisições materiais para dizer que não podia. Então, ele não está proibindo o cristão de comprar, mas ele está dizendo, compre, mas não faça disso a obsessão da sua vida. O comprar não é a coisa mais importante da vida. Essa é a ideia. E, por fim, 31. Os que se utilizam do mundo como se dele não usasse. Ou seja, faça uso do mundo, faça. A gente não tem como viver nesse mundo sem fazer uso dele. Mas sejam moderados no uso desse mundo. Usem, mas não abusem. Essa é a ideia, certo? Então, você tem aqui, gente, todo um desenvolvimento de uma mensagem. Como era que eu ia concluir essa mensagem? Alguém tem uma sugestão para eu concluir a mensagem? Eu já escutei essa mensagem, mas não me lembro dessa conclusão. E Você não só escutou, mas eu acho que você leu no meu livro Missão e Igreja. não faço a mínima ideia de como se concluiria, né? Mas veja, por que... Se manter livres das pressões do mundo, não. Por que eu não devo me apegar, comprar, mas não ser obcecado por compra? E por que Acho que eu a não perspectiva devo... aí é a eternidade, né? Dá uma olhada no final do texto, verso 31. Por que eu não devo fazer nada disso? Porque as aparências deste mundo Esse passam. mundo passa, porque esse mundo é passageiro. Fechou! Então, Paulo diz, ó, gente, E como as suas tudo isso aqui é aparência, tudo isso passa, e visto que tudo passa, não se agarre a isso, não. Isso passa. Ok? Então, o próprio texto, ele traz, muitas vezes, uma conclusão adequada para o argumento que você está desenvolvendo. Mas aí, no caso, eu posso concluir com, por exemplo, o mundo passa, a brevidade do mundo e a perspectiva eterna, ou seria já outra temática aí? Pode trabalhar essa perspectiva eterna. Você pode trazer, por exemplo, 1 João, onde ele diz, olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, soberba da vida, tal, tudo isso aí não tem a ver com o Pai. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu terminei de uma forma adequada, usando até um texto paralelo. Ok? Então, veja, um texto, desse texto eu extraí o tema, e desse texto eu extraí as divisões. Essa foi a maneira, gente, que eu organizei. Mas você pode organizar usando outros termos, contanto que seja a mesma ideia. A ideia que está no texto, certo? Se você fosse usar os termos do texto, como é que você colocaria isso? O casado, viva como se não fosse. Os que choram, como se não chorasse. Os que se alegram, como se não se alegrasse. Os que compram, como se nada possuísse. Os que usam deste mundo, como se dele não usasse. Você usou os termos do próprio texto. Vai pregar o mesmo sermão, vai desenvolver as mesmas ideias, só que você usou nas divisões outra nomenclatura, outra forma. Então, existem várias maneiras de você desenvolver o mesmo texto. Ok? Então, esse sermão textual, quantos versículos nós usamos? E aí? 3. 3 versículos. Ok? O de Esdras foi 1, esse aqui foi 3. É incrível, né? É incrível, né? Agora, deixa eu só apontar algumas coisas para vocês aqui, gente.
O que a gente fez aqui nesses esboços? A gente descobriu o que não tinha no texto ou a gente só organizou o que estava no texto? Organizou só. Só organizou. Tudo isso estava lá no texto. Então, a ideia de você fazer o esboço, de você elaborar o sermão, não é você criar uma coisa que não está no texto, é você organizar aquilo que já está no texto, só que você organiza para ficar mais fácil a comunicação e ficar mais fácil para aquela pessoa que está ouvindo o seu sermão. Ok? Então, vamos lá, para a gente estar caminhando aqui. Ah, já acabou? Não, tem 10 minutos. Ou é só 5? Meu relógio está errado. Quanto tempo tem aí, gente? É 5 minutos, é? 10 minutos. 3? 10. Não, é até 9h45 a aula? É, então tem 10 minutos, né? 10 minutos. Pronto, então dá para fechar aqui. Vamos lá. Princípios básicos para você, para preparar esboços textuais. Primeiro, o esboço textual deve girar em torno de quê, gente? De uma ideia central. E as divisões devem ampliar e desenvolver essa ideia. No primeiro sermão, qual foi a ideia central? A identidade de Jesus. Quem é Jesus? No segundo sermão, qual foi a ideia central? O propósito do coração de um homem de Deus. Nesse terceiro sermão, qual é a ideia central? Atitudes cristãs diante da brevidade do tempo. Então, o sermão tem uma ideia central. E as divisões desenvolve, amplia essa ideia central. Certo? Por isso que eu devo evitar de colocar argumentos que não vai contribuir para desenvolver o meu tema, certo? Muitas vezes eu estou pregando e acontece de você ter um direcionamento que às vezes não estava ali no teu esboço e que não está bem dentro do desenvolvimento da sua ideia, mas tem uma aplicação interessante ali. Normalmente, o que é que eu faço? Quando eu estou pregando, eu não deixo de falar. Normalmente eu digo, irmãos, deixa eu abrir aqui só um parêntese para eu dizer alguma coisa. Aí eu vou, abro o parêntese, falo o que eu tenho que falar, aí digo, olha, fechando parênteses, vamos voltar para o tema. Então, eu não deixei de falar aquilo que eu recebi como direcionamento durante a mensagem, porque não estava no esboço, não era parte daquele desenvolvimento, e tem vezes que eu ainda digo assim, não é o assunto de hoje, a gente vai falar num outro momento, mas deixa eu só fazer essa observação. Fecha o parênteses e volto para o tema. Por quê? Porque se você tem um direcionamento de Deus naquela hora, abre um parêntese, fala. Porque às vezes Deus quer usar aquele momento ali, aquela frase, aquelas 2, 3 frases, para alcançar alguém que está ali naquele momento, mesmo que depois você desenvolva em outro momento um sermão, uma outra mensagem, certo? Mas vamos lá. Uma das primeiras tarefas do pregador, gente, é fazer o estudo completo do texto. Se eu vou pregar um sermão textual, preste atenção, pelo amor de Jesus. Se eu vou pregar um sermão textual, a primeira coisa, eu tenho que estudar o texto. Estudo completo do texto. É o texto bíblico, é um comentário, é um dicionário bíblico que me ajuda a entender uma palavra, é o estudo completo do texto. Às vezes eu preciso de informações do personagem ali, às vezes eu preciso de informações sobre a igreja para onde o escritor escreveu, um estudo completo do texto, antes de fazer e elaborar o sermão. Faço o estudo completo do texto. Depois, descobrir no texto a ideia dominante e verificar as divisões principais que dela surgem. Muitas vezes eu só vou descobrir a ideia dominante, dependendo da complexidade do texto, quando eu for ler. Ou quando eu fizer o estudo completo dele. Certo? Então, preste atenção. Fazer o estudo, fazer o sermão,
elaborar algo organizado dá trabalho. Muito trabalho. Eu disse para vocês que eu tenho 31 anos de pregação. Quando eu estou escalado para pregar no domingo, na terça para quarta eu já começo a preparar o sermão de domingo. Como assim, pastor? Eu começo a orar e ver qual é o texto, quando eu ainda não tenho uma sequência. Eu começo a fazer as primeiras pesquisas e fazer os rascunhos da pesquisa que eu preciso daquele texto, conhecer, pesquisar o texto, organizar. Aí, quando chega aí mais ou menos na sexta-feira, no sábado, eu já estou com toda a minha pesquisa pronta, já estudei o texto, já tenho a ideia do que eu vou desenvolver, aí eu vou, me sento e faço a elaboração do sermão de maneira organizada. Ok? Por favor, se você for escalado para pregar domingo, não deixe para domingo à tarde, depois que você acordou, depois de dormir, almoçou, dormiu, aí acordou, eu vou pregar hoje à noite, vou ver aqui o que é que eu vou falar. Faça isso não. Faça isso não. Se você está na escala e você vai pregar, você sabe, você não foi pego de surpresa, ou você já é líder e você sabe que vai pregar, faça isso com tempo, porque demanda tempo isso aqui, certo? E eu vou ser assim bem taxativo com vocês e me entendam, por favor. Existem pregadores que são pessoas, eu faço a seguinte distinção, você tem pessoas que são exclusivamente dedicadas ao ministério. E você tem pessoas que trabalham e, ao mesmo tempo, desenvolvem alguma coisa na igreja. Então, são dois tipos de pessoas distintas. Se você tem o privilégio, que eu tenho o privilégio de estar dedicado exclusivamente ao ministério. Isso é uma coisa à parte. Nem todos têm. Mas quem tem isso, por favor, gaste tempo para alimentar o rebanho de Deus. Certo? Agora, é óbvio que tem aquelas pessoas que trabalham a semana toda em outras atividades, a pessoa não sobrevive, tipo assim, ela não recebe o sustento para sobreviver do ministério. A gente sabe que o tempo dessa pessoa é mais limitado, porque ela tem trabalho, ela tem compromissos de empresa, de funcionário ou de dono de empresa, sabe lá do que for, tem outras atividades, é compreensível, porque vai demandar algo a mais. Porém, quem é dedicado exclusivamente, gente, é gastar-se e deixar-se gastar. Porque esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Pregar, ensinar, alimentar o rebanho de Deus. Então, estude o texto completo. Gaste tempo com o texto. Ok? Vamos lá. É melhor descobrir primeiro o assunto dominante do texto, pois ficará mais fácil você distinguir as divisões principais. Então, primeira coisa é leia o texto, releia o texto e leia novamente o texto até você descobrir qual é o assunto dominante daquele texto. Mas, dependendo da perspectiva, preste atenção nisso, nesses 2 minutos, é possível encontrar mais de um tema ou ideia dominante em um texto, mas cada esboço deve desenvolver somente um assunto. Então, você pode ler um texto e você pode encontrar nele mais de uma ideia principal. Mas, por favor, quando você for pregar o sermão, foque em uma ideia, porque senão você mistura as coisas. Por exemplo, esse texto aqui, eu não vou mostrar por causa do nosso tempo, mas todos vocês conhecem esse texto. Eu tenho certeza disso. Ok? Ou não? Ou eu estou enganado?
Todos vocês sabem que aí está a chamada parábola do filho pródigo. Tá certo? Eu vou usar como exemplo, rapidinho, sem ter que mostrar aí para vocês por causa do tempo. Essa parábola do filho pródigo tem duas ideias centrais ali. A gente estudou isso em hermenêutica. Você tem a ideia... Diga, Bárbara. A perspectiva dos dois filhos, né? O Isso. pródigo e o filho que ficou em casa. Exato. Você tem um filho que pega a herança e vai embora, gasta tudo desordenadamente, estraga e volta. E você tem um filho que não saiu de casa, que ficou ali. Então, nessa parábola, eu já elaborei 3 sermões. O primeiro sermão foi um perdido longe da casa do pai. Quem é ele? O pródigo. Esse perdido longe da casa do pai. E o outro é um perdido dentro da casa do pai. Então, você tem 2 filhos perdidos. Um que foi para fora, estava perdido, e o outro que estava perdido dentro de casa. Certo? E eu ainda elaborei um outro sermão chamado O Discurso Elaborado do Filho Pródigo. Aquele discurso dele lá no chiqueiro. Ele fez um esboço. Alguém lembra qual foi o esboço que ele fez lá no chiqueiro? Peguei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Primeira coisa que ele disse foi: vou voltar para a casa do meu pai. Lá os empregados têm pão em abundância. Eu estou morrendo de fome. Chegando lá, eu vou dizer para ele, primeiro ponto, pai, pequei contra ti perante os céus. Segundo ponto, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, eu perdi a minha condição de filho. E terceiro ponto, me receba apenas como um empregado teu, um servo teu. O cara elaborou o sermão com 3 pontos, parece que ele era presbiteriano. Elaborou o sermão direitinho, então eu preguei sobre o discurso elaborado do pródigo. Então ele elaborou tudo direitinho, levou tudo anotado na cabeça. Quando chegou lá, ele só disse 2 pontos. O pai viu de longe, foi lá ao encontro dele, abraçou e tal. Aí ele começou: pai, pequei contra os céus e perante ti. Primeiro ponto. Segundo, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí, quando ele ia dizer o terceiro, o pai voou no pescoço dele, deu uns abraços, deu um beijo e tal, aquele negócio todo, para dizer para ele: olha, você não tem como perder a sua condição de filho. Você é meu filho. Apesar de estar em desobediência, ter fugido e agora está de volta, você continua sendo meu filho, apesar do erro que você cometeu. Você está aqui voltando arrependido, eu não vou receber você como empregado. Bota anel no dedo, faz a festa, mata o bezerro cevado e tal, porque meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto. É para fazer e também a reviveu. perspectiva do pai, né? Dá para fazer um sermão da perspectiva do pai. O amor incondicional. Você trabalha da perspectiva do pai. Então, só no mesmo texto, você vai desenvolver aí pelo menos de 3 a 4 sermões, dependendo da maneira que você vai fazer a sua abordagem. Ok? Muito bem, minha gente. Nosso tempo acabou. E aí, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, você tem esse esboço aí, viu? Você tem esse esboço que eu estou passando aqui, não precisa... Dê uma olhada para você testar aí em casa, viu? Dando uma olhada e tal. Mas eu quero que vocês olhem isso aqui. Se alguém quiser tirar um print, como diz o outro, uma foto, pode tirar. Mas essa é a atividade. Veja, é uma ou outra. Você não vai fazer as duas. Você escolhe uma
ou outra. Eu estou dando aqui um texto, que é o texto de Tito, capítulo 2, verso 11 ao 13, para você fazer um esboço textual, onde você coloca o tema e as divisões. Ok? Gente, as divisões é a quantidade que tem no texto. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, depende do que tem no texto. Tá certo? Então, você vai elaborar, você vai escolher um esboço textual ou você vai escolher um esboço temático. Por favor, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Não vá consultar o Dr. Google e simplesmente copiar e colar, porque hoje a coisa mais fácil que existe é eu identificar onde você achou. É simples, simples. A ideia é que você desenvolva, é que você faça algo, certo? E aí você vai fazer isso e até, preste atenção, até segunda-feira, a próxima segunda-feira, à tarde, você pode me enviar. Você tem muito tempo. Ok? Alguma dúvida sobre a atividade? Professor, segunda-feira, agora é dia 21? Próxima segunda-feira. Vixe, Ô, Glória. Não. Espera aí, eu tô fazendo o contrário, gente. Eu não estou tá. dando aula é sexta-feira, próxima sexta. Tá bom, professor. Tá certo. Apesar que você que assistiu a aula aqui agora, faz isso, daqui a 10 minutos você manda para mim. Para enviar via e-mail, Ainda bem que ela faz, viu? foto. Ô, professor, Oi. uma dúvida que era para eu ter tirado desde a primeira semana e esqueci. Sobre uns esboçozinhos que o senhor enviou fora da apostila, um livro, tipo um livro, é para fazer só ler mesmo? Esboço que eu mandei fora da... Não, esboço não. Aqueles textos. Texto Aqueles textos é só para leitura. Aí, no final, vocês vão me mandar a declaração de que leram. Entendi. Só pode mandar no final? Para mim é melhor porque eu já recebo de todo mundo. Porque esse negócio de mandar separado assim deixa o professor meio doido. Tá bom. Tá certo. Ok? Quem não sabe, esses 2 textos estão lá no site, viu? No portal do aluno, para você olhar lá. Opa! Por isso que eu senti uma unção diferente aqui na coisa, rapaz. Olha, o homem desceu do monte e agora o rosto chega a estar brilhando. E aí, tudo bom? Tudo na paz, tá bonzinho? Bom. Deus abençoe, prazer. Vou pegar uma cola com ele, pode ser? Pode não. Rapaz, esse homem aí nas aulas de grego você pode pegar. Agora, sermão não sei não. O homem é do grego aí. Ok, gente. Alguma dúvida, pergunta sobre a atividade? Está tranquilo? Até sexta-feira à tarde vocês me enviam. Qual a maneira de enviar? Esse esboçozinho pode me enviar pelo WhatsApp, que eu já abro e olho na mesma hora e já lhe dou a nota. Estou brincando. A ideia, gente, é só para vocês exercitarem. A ideia é essa. Tá certo? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Boa noite. Qualquer coisa, estamos à disposição. Amém. Boa noite a todos. Fiquem na paz.